que me chamou bastante atenção é um pouco daquela crítica sobre como as coberturas e filmes e coisas assim representam a África de uma forma bem precária. E eu queria que tu falasse um pouco como que o jornalista, o correspondente de guerra deveria ter esses cuidados, quais cuidados deveriam ter na hora de representar a África nesses conflitos, o que deveria ser feito, com quem eu tenho que falar para mim ter uma visão melhor antes de falar. Legal. Olha, acho que a primeira questão aí, né, é que eu reparo muitas vezes nas notícias, quando vem essas notícias, primeiro que raro essas notícias vêm, né? E quando elas acontecem, elas vêm geralmente de grandes agências de notícias dos Estados Unidos, Europa Ocidental, então elas ainda vêm muito impregnadas com uma mentalidade colonial, né? Com uma mentalidade quase que de um imperativo civilizador, do homem branco civilizando o homem negro africano. Né? Com as devidas aspas no que eu estou falando aqui, por favor. Né? Então, acho que esse é um primeiro cuidado que tem que se tomar. Né? O que a gente tem ali nos mais variados países africanos, como nos mais variados países americanos, europeus e tudo mais, são indivíduos políticos, racionais e que visam maximizar o seu ganho, o seu benefício de alguma maneira. Eu acho que é essa a primeira coisa que tem que perguntar. Claro que existe casos de pessoas que gostam de pessoas, a antropologia explica muito disso, de que no contexto de guerra a pessoa se desprende das características sociais e acaba indo para uma violência desenfreada. Tudo isso existe em qualquer canto também. Então, acho que a primeira coisa é tentar olhar para aquela comunidade que você está avaliando como uma comunidade de indivíduos racionais que querem maximizar os seus benefícios. Seja esse benefício segurança, seja esse benefício poder, seja riqueza, e aí cada indivíduo vai ter o seu benefício a ser maximizado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho importante, quando alguém vai analisar os acontecimentos lá, é fazer o seguinte jogo. O que eu estou falando sobre os conflitos africanos, sobre a política africana, eu falaria também sobre o mesmo evento na Europa? E fazer esse teste mesmo, né? Porque a gente fica muito impregnado com uma ideia, fala-se muito das etnias, né? A gente estudava lá no ensino médio que os europeus chegaram, traçaram as fronteiras e juntaram quem tinha que ficar separado, separaram quem tinha que juntar e fizeram aquela bagunça toda. Mas fronteiras são artificiais no mundo todo. Fronteira é uma criação humana. As fronteiras, se a gente for pegar na própria Europa Oriental, também foram desenhadas assim abaixo, sem tamanho. Aí os Balcãs, a antiga Yugoslávia, para mostrar isso. Né? Então, fazer esse jogo, esse meu tipo de análise se encaixa ali também. Um exercício que eu gosto de brincar com os meus alunos, para ilustrar esse ponto, é o seguinte: a gente vive falando que as guerras que acontecem na África são guerras étnicas. Mas em momento algum a gente fala que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra por causa de etnia. Só que se a gente for pensar, as definições de franceses e alemães, por exemplo, que foi o conflito central da Primeira Guerra, se encaixa perfeitamente numa definição de etnia. Aí as pessoas respondem, mas tem uma diferença, porque tinha uma instituição, o Estado por trás. É verdade, na África também tinha, não eram meras tribos largadas ali, tinha muito o que a gente chamava dos estados tradicionais. E, para piorar a situação, as descrições que franceses e alemães faziam um do outro eram as mesmas descrições que eles faziam dos povos africanos. Então, por que dois pesos, duas medidas? Então, acho que o primeiro segredo para qualquer um que for analisar a África é, primeiro, entender que são indivíduos racionais que buscam maximizar os seus benefícios, e segundo, fazer o teste. Esse tipo de descrição que eu estou fazendo, eu faria também para uma situação semelhante na Europa? E fazer o teste.
Ali tu falou sobre que esse tema quase não aparece. Tu fala disso na tua apresentação ali do tema. Uhum. Hoje tu acha que o cenário mudou um pouco para melhor? Não, ainda é muito pouco, na verdade. O que acontece, e aí de certa forma, assim, de certa forma é uma coisa legal, porque as pessoas buscam a minha tese, né? É mais fácil de me encontrar. Mas como um africanista, como alguém que gosta de estudar África, eu acho isso uma coisa triste. Eu não acho que tenha melhorado, não. É, o que acontece muitas vezes, aí eu falo em âmbito de Brasil, principalmente na área das relações internacionais, quando se quer estudar alguma coisa sobre a África, se estuda as relações do Brasil com algum país africano. Então, dinâmicas próprias da África, tudo aqui no Brasil não se estuda quase nada. E, na verdade, isso acaba acontecendo no mundo inteiro. É, né? Muito pequena essa proporção de africanistas. Isso tem uma origem em importantes nomes da ciência mundial, né? Por exemplo, o Hegel. Hegel praticamente ele falava que a África não tinha nada, né? Que era um espaço politicamente vazio, então nem adiantava tentar estudar a África. Ou então, nomes importantes nas relações internacionais, como Morgenthau, falava, olha, a África é um arquipélago de tribos onde não há estados, ele escreve isso. Então acaba, e aí como nas relações internacionais a gente acaba privilegiando também o estudo das grandes potências, acaba se deixando de lado. Infelizmente eu não acho que essa situação tenha melhorado. Né? É lógico que eu nunca atualizei aquela contagem que eu fiz, que só 2,56% dos artigos eram sobre ela, nunca atualizei aquilo, porque aqui dá um trabalho do cão para fazer, mas eu não tenho a impressão de que isso tenha melhorado, não. Porque muito que acontece, o interesse, na verdade, dos estudiosos, ele vai sendo construído de acordo com a agenda midiática. Então, por um acidente, eu acabei querendo me aprofundar nos estudos de África por causa de uma notícia que eu vi, é verdade. Mas a gente é bombardeado quase que o tempo todo. Você falou aí, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, China, etc. E muito raramente vem alguma notícia sobre os acontecimentos na África. E até uma coisa curiosa, porque você vê, minha graduação foi de 2004 a 2007. No fim da minha graduação, começou a sair filmes como Hotel Ruanda e Diamantes de Sangue. E aí o que acontece? Aí gerou um pouco de interesse, mas não por estudos de África, mas sim por aqueles casos em específico. Tanto que se você procurar aqui no Brasil estudos sobre o genocídio de Ruanda, principalmente em nível de graduação, você vai encontrar uma porrada. Né? Mas quando a coisa começa a vir para o nível de pós-graduação, ou seja, para a produção da ciência mesmo, volta praticamente para o nível zero, infelizmente. Já entrando então na questão da fragilidade dos estados africanos, como tu fala na tua tese, na questão de organização de defesa, já entrando na questão do meu trabalho então, da questão da insurgência das ramificações do Estado Islâmico ali na África, que principalmente em Moçambique tem atuado bastante. Tu acredita que hoje os governos africanos têm como combater, têm uma organização para combater esse tipo de ameaça? Depende do Estado. Tá? O que acontece é o seguinte: o Estado Islâmico, assim como outros grupos insurgentes barra terroristas, eles acabam se aproveitando da fragilidade da autoridade do Estado, né, e da falta de capilaridade do Estado. Ou seja, o Estado, as autoridades estatais não se faz presente em muitos lugares. E aí, exatamente nesses lugares que a gente vê uma maior atividade do Estado Islâmico. Então, você tem país, entre outros motivos, a própria geografia facilita ou não a presença do Estado. Agora, nesses casos aí que você está falando do Estado Islâmico, o que acontece? A falta de capilaridade da autoridade estatal acaba fazendo com que nem mesmo a polícia se faça permanentemente presente. Então,
ou quando se faz presente, acaba sendo como se ela tivesse, entre aspas, livres de qualquer controle sobre abuso de autoridade e controle da violência. Então, o que acaba acontecendo? Você já tem uma situação de subdesenvolvimento que não é essencial para que haja conflitos, nada disso. Tá? Isso que eu estou falando é bastante controverso. Você vai, não há, absolutamente não há consenso, se é alguma coisa próxima do consenso ao contrário, né? Mas que o Estado Islâmico ele acaba aproveitando desse vácuo. Então, o que acontece? Grupos insurgentes, como o Estado Islâmico, como o antigo Al-Ittihad al-Islami na Somália, como o próprio Boko Haram na Nigéria, eles precisam de um mínimo de institucionalização do Estado. E é exatamente isso que eles estão buscando. Ou seja, eles têm ali um Estado formal que existe, então você consegue lavar dinheiro usando as próprias instituições do Estado, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam do vácuo da autoridade do Estado onde eles operam. E aí acaba acontecendo que, quando o Estado, seja lá qual for, resolve combatê-los, é tarde demais para combatê-los com força de polícia. Então já precisa das Forças Armadas, já precisa do Exército. E aí que acaba entrando essa guerra civil que muitas vezes a gente acontece. Você vê o Boko Haram na Nigéria, por exemplo, né? O próprio caso ali do norte de Moçambique, com algumas células do Estado Islâmico, é exatamente isso. Quer dizer, você perdeu um momento. Não vou entrar na consideração assim, se tinha capacidade para isso, mas perdeu o momento de combater enquanto polícia e por isso agora precisa do exército. E também dessa questão então das guerras civis que tem em vários países. Agora sim, fala, tá. Desculpa. Nesse aspecto das guerras civis, tu acha que houve uma falta de pensar a formulação desses estados para eles serem um pouco mais fortes? Porque pós-colônia eles foram moldando então a democracia deles ou os tipos de governos que eles têm hoje e faltou então pensar mais antes de formular para fortificar esse governo para hoje poder combater essas ameaças que não vêm só desses grupos islâmicos extremistas, vêm de outras formas também. Olha, a grande questão aí na criação do Estado, eu acho que a gente fica num problema aqui de faltou um compromisso de quem? Né? Quem que deveria ter pensado isso? Porque o Estado, na maior parte dos casos, ele pode até ter sido idealizado por alguém, ou seja, vamos criar um Estado assim, e esse idealizado não significa que seja uma coisa necessariamente positiva do ponto de vista moral, tá? Haja vista a própria criação da Libéria, quando os americanos criaram a Libéria para mandar os escravos de volta para lá, né? Mas o que acaba acontecendo é, primeiro, podem até ter idealizado de alguma maneira, só que a partir daí o Estado acaba sendo um desenvolvimento quase que natural das disputas de poder dos stakeholders locais. E isso acaba sendo mais um elemento que eles acabam tendo que colocar ali na lista. Né? Não existe o caso, isso embora muito romântico, muito bonito falar, não existe aquele caso que as elites se reuniram e falaram, não, vamos melhorar o país, vamos fortalecer o país. Isso é um discurso lindo, maravilhoso, que só faz sentido na época das eleições e na boca do candidato. Porque na prática mesmo você tem vários grupos de interesse, cada um puxando brasa para sua própria sardinha. Né? E aí o desenvolvimento do Estado acaba sendo a resultante dessas forças. Então, o que a gente acaba observando nesse sentido? Quando eu olho para a institucionalização dos Estados africanos, eu tenho alguns modelos diferentes ali, mas que todos girando em torno da questão da autoridade. Né? Então, a gente tem aqueles estados cuja geografia favoreceu a difusão de poder, e justamente onde a geografia favoreceu, o Estado consegue ser mais capilar.
alguns estados em que a gente observou uma acomodação das autoridades políticas tradicionais, ou seja, fora das instituições impostas pela colonização, e onde tem essa acomodação, você tem a capilaridade. Eu acho que aí, no caso, o que eu vou falar aqui fica bastante normativo, mas é praticamente impossível de se aplicar, porque você precisaria de alguém de fora para vir e reformar o Estado, né? Mas realmente acaba ficando nesse sentido. Esse tipo de ameaça acabou ficando de fora de uma boa parte dos estados. Por isso que acaba não entrando no raciocínio. A gente costuma falar as guerras na África, não sei o quê, mas quando a gente vai olhar, metade dos países na África jamais passaram por uma guerra civil. Por uma guerra, ponto, independente se civil ou não. Então, é verdade que a África tem uma grande parcela das guerras que aconteceram no século XX e no século XXI, mas metade do continente de paz, paz completa. Então, e é exatamente onde que bate essas diferenças. E sobre isso também, acho que se encaixa bem, é questão da intervenção desses conflitos por governos internacionais. Quanto isso atrapalha e quanto isso ajuda a resolver esses conflitos? Porque, de certa forma, acaba tirando a autonomia do próprio governo local de resolver os seus próprios conflitos. Perfeito. Olha, isso aí é uma coisa que eu brinco que é o. Brinco, mas é verdade, que é o limite do cientista, né? Porque o que acontece, diferente das outras ciências, a gente não consegue criar o nosso laboratório, né? Existe uma hipótese que está esperando algum caso para ser testada, que é uma hipótese de um cara chamado Jeffrey Herbst, chamada Let Them Fail. Deixa que eles falhem. A hipótese dele, olha, na verdade é ele, tem um outro autor que eu não estou lembrando o nome dele agora, Krasner, o Stephen Krasner também fala, deixa a galera se matar, não intervém, deixa lá, deixa quieto. Porque basicamente, se a gente for olhar, a Europa medieval era uma Europa extremamente sangrenta. A Europa na Idade Moderna também era uma Europa extremamente sangrenta. E de repente vira um espaço de paz, de tolerância, até a página 2 mais vira, mas porque não teve intervenções lá. Então a hipótese é essa: deixa fora, deixa o pessoal se matar e vamos ver o que dá, né? A aposta deles é que já. Você não tem como testar essa hipótese, né? Você não pode escolher um conflito e falar, galera, ninguém entra, vamos ver o que acontece. Não dá para testar essa hipótese. Mas a gente consegue chegar em momentos minimamente próximos a isso para fazer essa comparação. E aí eu gosto de pensar em dois conflitos que são realmente distantes nesse sentido. Um deles é a Guerra Civil de Ruanda, de 90 e 94, quer dizer, aquela guerra civil que culminou no genocídio, e aí a reconstrução do Estado depois, e as guerras civis da Libéria, no começo dos anos 90 e depois no fim dos anos 2000, no começo dos anos 2000, que aí até transbordou para Serra Leoa, com aquela história de diamantes de sangue, etc. O que acontece? O processo de reconstrução desses dois estados, a gente pode falar de certa forma que Ruanda foi um processo de reconstrução fechada, em que o governo ruandês até aceitou que doadores internacionais mandassem dinheiro, mas quem determinava onde se aplicar o recurso, quem determinava a política de desarmamento, desmobilização e reintegração, quem determinava onde que se ia reconstruir primeiro o que era o próprio governo, sem o impacto dos doadores internacionais. E, por outro lado, tem a Libéria, com a missão da ONU na Libéria, a presidente Ellen Johnson Sirleaf também, que era uma pessoa cheia de contatos internacionais, então você teve a comunidade internacional em peso ali reconstruindo a Libéria. Ambos são casos de sucesso. Ambos são casos de sucesso na reconstrução do Estado. Só para você ver, o Ruanda hoje, claro, os dois são países pobres, isso é indiscutível, né? Mas Ruanda hoje tem alguns planos ambiciosos de transformar a capital Kigali numa espécie de Singapura da África.
Ruanda tem até uma agenda ambiental bastante interessante. Se você chegar com uma sacola plástica, você vai ser preso e não vai poder entrar no país. Essa sacolinha de supermercado, porque boa parte do turismo deles é para ver gorila, essas coisas, então eles não deixam porque isso estava atrapalhando. Só que uma ditadura daquelas do Paul Kagame. Paul Kagame chegou ao poder em 94 no contexto da guerra e está lá até hoje. Por outro lado, a Libéria conseguiu até mesmo ficar democrática e conseguiu construir essa capilaridade do Estado, tá, inclusive. Então, assim, existem esses dois momentos, né? A intervenção da comunidade internacional nesses conflitos, na verdade, ela pode ajudar a partir do momento que ela entende que os stakeholders locais, mesmo que senhores da guerra, são partes do problema, mas que vão ser também parte da solução. A partir do momento em que os atores de fora começam a escolher quem é que vai fazer parte da solução e quem não vai fazer parte da solução, você está, na verdade, postergando um problema. Eu escrevi um artigo disso, e saiu numa revista chamada Ética, da Federal de Santa Catarina, em que a pergunta da pesquisa era: os senhores da guerra, eles devem ser estadistas? Should warlords be empowered as statesmen? O título do artigo era Ethics After Intervention, ética depois da intervenção. E eu fazia justamente essa discussão. E aí eu mostrava, ali principalmente mostrando o caso da Somália, que os principais momentos, os principais avanços da Somália na estabilização e reconstrução do Estado foi justamente quando a comunidade internacional saiu. Porque aí todos os atores, todos os stakeholders fizeram parte da solução. Mas quando quando a comunidade internacional entra, o negócio começava a complicar. Só para você ter uma noção. Existia o Al-Ittihad al-Islami, que era um grupo wahhabista, que virou a União das Cortes Islâmicas. Esse grupo, numa dessas retiradas da comunidade internacional, entrou no governo somali. Ficou uma parte importante dele fora, que é o que a gente conhece hoje como Al-Shabaab. Mas o próprio Al-Shabaab já chegou a negociar com o governo somali também, coisa que a comunidade internacional não aceita de jeito nenhum. Tá? Então, qual é a minha aposta aqui, na verdade? A comunidade internacional, ela ajuda quando ela reconhece, ela permite que os atores que tenham capacidade de governar este país, ou de contribuir para a governança do país, sejam parte da solução. A partir do momento que os atores de fora, como você é parte do problema, só você é parte do problema e solução, aí você está pedindo para o problema se prolongar. Acho que outra questão, assim, que eu pensei era sobre se... Eu não sei se tem como definir, mas se existe algum aspecto ou aspectos que sejam um padrão visto, assim, de análise dos conflitos, assim, se os países têm alguma coisa em comum. Porque vários países já tiveram algum tipo de conflito, não só na África, mas na África sempre eles trazem em evidência como se a pobreza fosse um único aspecto. É um país muito pobre, por isso que ele tem conflito. Eu não sei se teria alguns aspectos que sejam vistos como um padrão. Olha, a literatura aponta para o principal motivo, esse aí que você falou do subdesenvolvimento. O motivo, uma literatura que eu sou bastante crítico, né? Mas vamos lá, a literatura, no geral, ela afirma que onde há desenvolvimento, há segurança, e onde há segurança, há desenvolvimento. E como se a gente vai olhar na África, boa parte, os estados na África, principalmente subsaariana, são estados subdesenvolvidos, terceiro mundo mesmo, aí você escolhe o termo que você quiser, estados pobres, tudo, então aqui por isso que tem todos os conflitos. Só que isso não faz sentido. Você tem países ali daquela gama de países que nunca passaram por guerra civil de nenhum, que estão na categoria dos estados menos desenvolvidos do mundo. Então esses deviam ser os mais sangrentos, inclusive, se essa leitura fizesse sentido. O que acontece
nesse ponto é o seguinte: a literatura ela acaba apontando para a questão. Você fala inglês? Fala, não? Tá. Greed and grievance, eu nunca consigo traduzir esse termo, por isso que eu te perguntei agora, tá? A literatura aponta muito para greed and grievance, aponta muito para questões de identidade, muitas vezes, tá? Aponta muito para questões de fronteira no Estado mesmo, e de subdesenvolvimento, e aí com uma teoria que eles chamam que é a teoria da privação relativa. É uma teoria que ela basicamente coloca na mesma linha, no mesmo contínuo, só que em extremos diferentes, a violência urbana, porque e roubos, crimes contra a propriedade, em um extremo, e no outro extremo, uma guerra civil. Tá? Então, basicamente, o livro se chama Why Men Rebel? Por que os homens se rebelam? Do Ted Gurr. E aí, basicamente, o que ele está falando é isso. Olha, o ser humano sente que tem o direito a alguma coisa, mas ele é privado desse direito. Então, ele se rebela por causa disso. E o exemplo mais claro ali, que essa teoria melhor explicou, foi o levante contra o apartheid na África do Sul. Então, você tinha ali a população negra na África do Sul que viu, mas por que eu não tenho direito à educação de qualidade? Por que eu não tenho direito a morar naquele bairro se eu tenho dinheiro para isso? Por que não? Pera aí. E aí começa a se rebelar porque identificava que tinha esse direito, mas que era privada desse direito. Isso tudo faz sentido. Só que o que eu acho que falta aí nessas análises, quando se fala do padrão, justamente, é numa balança entre agência e estrutura. Não sei se você conhece esses termos. O que significa eles, mais ou menos? Eu acho que seria interessante explicar. Tá. São dois conceitos sociológicos, que basicamente é o seguinte: a agência é tudo aquilo que impulsiona o indivíduo ao comportamento. Tá? Então, vamos pensar num motivo bobo, assim. Você conhece alguém que quando está com fome fica mal-humorado? Né? Quer dizer, essa pessoa fica mais agressiva. Né? Então, quer dizer, está na agência. Tá? Então, é alguma coisa que está impulsionando o comportamento dela. A estrutura, por outro lado, é tudo aquilo que constrange, que inibe o comportamento. Então, vamos imaginar o seguinte: a sociedade, a família, a escola, o Estado. A gente não faz tudo que a gente bem entende. Né? Tem muita coisa que a gente faz também que a gente não conta. Então, justamente por causa disso. Então, quando eu olho, eu junto privação relativa, greed and grievance, identidades, isso tudo é que eu estou mexendo na agência. Só que é justamente falta a força da estrutura aqui, nesse ponto. Então, o que muitas vezes aí falta para essa análise é qual é a força da estrutura, que é exatamente onde a minha tese bate. Quando eu falo da autoridade do Estado, eu estou falando da força da estrutura. Porque o incentivo para você agir na política, agência, sempre vai existir. É um incentivo que sempre vai existir. A questão, o que vai te fazer optar pela via democrática ou pela via armada é a força da estrutura. E aí você vai fazer o cálculo do que é mais fácil, o que é mais fácil, o que é mais barato. Ora, imagina o seguinte: onde que é mais fácil dar um golpe de Estado? Hoje, por exemplo, na República Democrática do Congo ou na França? É claro que na República Democrática do Congo. Por quê? Porque a autoridade é mais fraca lá. A estrutura é mais fraca. O agente político na França, ele opta pela via eleitoral. Porque a estrutura é tão forte que ele acaba sendo obrigado a ir pelas regras já postas. Agora mudando um pouco o foco para a questão das migrações. Isso é uma coisa que não aparece tanto, assim, pelo menos eu não vejo aparecer com tanta frequência a questão migracional da África nos jornais e etc. Tu poderia comentar um pouco mais a questão das migrações, assim, muitos fogem de conflitos, fogem para tentar uma vida melhor em outro país, que ainda tem aquela visão de que a Europa é a solução para os problemas.
Então, se poderia comentar um pouco mais sobre isso. Claro, a migração na África, ela acaba sendo, ela tem dois impulsionantes principais. Né? Primeiro, é realmente uma questão econômica, de melhora de vida, e segundo, a questão de fugir de conflitos. Quando a gente olha, vamos começar para a questão de melhorar de vida, para essa migração econômica, que muitos chamam de uma migração voluntária, é meio complicado chamar de voluntária em grandes casos. Você vive da terra, você vive de Ará, tá uma seca faz 10 anos lá. Você não está se mudando porque você quer. Você não tem como fazer. Mas enfim, mas muitos ainda chamam isso de migração voluntária. O que acontece? Quando é essa situação, a gente tem uma migração interessante intra-africana, que acaba sumindo muito do mapa. A gente vê quando vem essas notícias, na verdade, acaba sendo nos jornais espanhóis e italianos, principalmente, a gente pega mais essas notícias. Ah, então é aquele barco que vinha lá da Tunísia ou da Líbia, que cheio de gente, pegaram, não sei o quê. Mas o grosso dessa migração é dentro da África. Então, se você for para a África do Sul, por exemplo, você vai ver grandes comunidades de nigerianos, grandes comunidades de etíopes, e olha, gente, países longe da África do Sul, né? Moçambicanos tem uma porrada, não à toa, vira e mexe, acaba surgindo ondas de xenofobia na África do Sul. Eu lembro quando eu estava lá em 2016, a gente tinha acabado de sair de uma grande onda de xenofobia contra moçambicanos. Né, justamente isso mais na região ali da Cidade do Cabo, província da Cidade do Cabo, não, Joanesburgo, províncias de KwaZulu-Natal, Gauteng, tudo mais que é ali mais perto de, de Moçambique mesmo. Mas você encontra uma população muito grande de tudo quanto é canto. A cidade do Cabo é uma cidade, por exemplo, é um mosaico de etnias e nacionalidades ali. Então tem muito indiano lá, tem etíopes, tem nigerianos, tem moçambicanos, ali tem de tudo. Tá? O que acontece é que nessa migração voluntária, entre aspas, o principal fluxo é intra-africano, mas a gente não toma então acaba não falando muito disso. Quando a migração é uma migração forçada mesmo, é para fugir de conflito, então que a gente está pegando os refugiados e os chamados refugiados internos, né, as pessoas internamente deslocadas, a gente tem uma coisa curiosa porque eles estão fugindo, na verdade, para a zona onde está menos pior a situação. Depois eu te passo, não sei se você conhece aquele Ahmed Massim, acho que é esse o nome dele, da Al Jazeera. Ele fazia uns videozinhos com algumas conversas assim, e ele falava na época da migração, da crise migratória, ele falava. E ele terminava o vídeo falando, quer dizer, crise só quando chega na Europa? Não. E ele mostrava muito que muitos etíopes fugiam para o Sudão, muitos sudaneses fugiam para a Etiópia, muitas pessoas ali do Chad fugiam para o Sudão, mas no Darfur, sim, tá tão ruim ali que eles fugiam para o Darfur. Né? Então eles acabam fugindo para onde a situação está menos pior para ele, onde ele tem uma menor probabilidade de ser perseguido. Né? E essa situação ficou complicada recentemente porque aí você tem questões de fronteiras porosas e tudo mais, mas a gente começou a ver ataques a campos de refugiados, inclusive nos últimos anos. O campo do Dadaab, lá no Quênia, no norte do Quênia, acho que é o maior campo de refugiados do mundo, com uma população principalmente somali ali, até que o Al-Shabaab começou a atacá-los. E o Quênia resolveu fechar o campo. Ó. Se é problema na segurança nacional, esquece, a gente vai fechar esse negócio. Tá? Então a grande questão da migração, acho que é importante para isso. Migração voluntária. As duas formas de migração são principalmente intra-africanas, tá? E no caso da migração forçada, eles estão procurando onde está menos pior, onde a probabilidade deles serem perseguidos é menor, ainda que grande, menor. Também falou sobre a questão de seca e tudo mais. A África em si, o continente, ele é muito rico em recursos naturais. E
por isso é um dos motivos que muitos grupos acabam indo para lá, grupos armados, não só grupos terroristas, para explorar esses recursos e financiar os seus crimes. Não sei se poderia comentar também sobre esse aspecto da questão dos recursos naturais. Claro, a grande questão, existe uma discussão se os recursos naturais são uma bênção ou uma maldição para esses países. Então, a gente tende a pensar que eles são uma maldição justamente por causa dos conflitos que surgem em torno disso. Mas isso por quê? Porque um belo dia, lá para 2006, 2007, inventaram aquele filme Diamantes de Sangue, né? E aí a gente, nossa, calma, a grande questão é que eu adoro o filme está passando, eu paro para assistir, mas como entretenimento, né? Porque aquele filme ele maximiza um negócio, ele basicamente ele pinta que o conflito foi por causa de diamantes. Não, os diamantes serviram para financiar o esforço de guerra, né? Então, o que acontece? Nessa questão, você vai ver países, por exemplo, como Botsuana, que são países dependentes de recursos naturais, principalmente exportação de diamante, etc. E Botsuana hoje é o queridinho dos doadores internacionais, FMI, Banco Mundial e por aí vai. Né? Os economistas falam, inclusive, que Botsuana conseguiu evitar o que eles chamam de, entre aspas, a doença holandesa, que é um fenômeno econômico muito comum em países que dependem de recursos naturais, ou que tem um boom em recursos naturais, que esses países acabam passando por um processo de desindustrialização. Botsuana, na verdade, é exatamente os recursos naturais que estão financiando a industrialização, incipiente, mas que estão financiando a industrialização do país. Então, Botsuana conseguiu escapar com uma série de políticas públicas destinadas para isso. Diferente de Angola. Angola está montada em cima do petróleo e vai ficar em cima do petróleo porque não tem interesse em mudar isso. Mas aí você vê, Angola hoje, a Guerra Civil acabou lá em 2002, a UNITA se rendeu, virou partido político e assim caminha a humanidade. Toca a vida que vai dizer. A presença de recursos naturais ela acaba sendo muito pior para o desenvolvimento social do país do que para a questão da estabilidade ou instabilidade política. Tá? Porque da mesma maneira, então, se fosse por uma questão desses recursos naturais, a gente devia esperar então que onde mais tivesse recursos naturais, mais guerras haveriam, ou então que simplesmente a presença geraria a guerra. Você não vai encontrar essa relação de modo algum. Tá? A África do Sul, um país riquíssimo em ouro. Um país riquíssimo em ouro. Não é mais problema. O problema não tinha nada a ver com recursos naturais. A Tanzânia. Tanzânia é pacífica desde sempre. Então, criou-se essa... O Diamantes de Sangue acabou criando esse mito, né? Mas que não corrobora também. A própria Etiópia. O principal recurso natural que a Etiópia tem é o café. O principal produto de exportação da Etiópia é o café. As guerras aconteceram na Etiópia por causa de café? Não. Tá. Somália? Também não. Tá. Então, assim, os recursos naturais eles devem ser colocados na questão de conflito, para concluir esse ponto, como alguma coisa que pode fomentar o esforço de guerra, pode financiar o esforço de guerra, mas é muito pouco provável que ele seja um motivo da guerra. Tá? Agora, voltando mais à questão mesmo do Estado Islâmico, uma coisa que sempre acaba na mídia é a questão da perseguição religiosa contra outras religiões, que para eles são vistas como minorias. E como é essa situação na África hoje, assim, se tu poderia trazer um aspecto mais geral, assim? Olha, o grande ponto aí do Estado Islâmico na África, acho que é primeiro ali na África do Sahel, na chamada África Árabe, na presença ali, onde teve até alguns anos atrás uma das cenas do Estado Islâmico que chocou, que eram eles degolando um grupo de etíopes que estavam lá. Mas o Estado Islâmico na África ele acaba se fazendo mais presente em ligações, nem todas comprovadas,
com grupos islamistas, com insurgentes islamistas já presentes na África. Então, por exemplo, o Boko Haram. O Boko Haram na Nigéria, por aí vai. O que acaba acontecendo, de alguma maneira, é que a gente tem, em todo lugar do mundo, em todas as religiões, você tem os extremistas, os radicais, né? E aí é importante chamar de extremista e radical a pessoa que o é, independente da fé que ela professa ou diz professar, né? Para a gente não cair no risco de chamar o muçulmano de extremista radical, enquanto o cristão, por outro lado, ele é simplesmente um mero devoto. Não. Se ele é radical, se ele é fundamentalista, vale para os dois, né? Então você acaba tendo isso do mesmo jeito. Na África, na maior parte dos países, na verdade, que a gente tem uma situação diferente. O próprio islamismo na África, ele é muito mais sincrético, vamos dizer assim, né? Eu vou, eu não estou me lembrando o nome do autor desse livro, mas que L'Afrique face à l'Islam, a África face ao Islã, o nome do livro. E que ele fala exatamente isso, é um islamismo muito mais sincrético. Por quê? Porque foi penetrando em muitos lugares, ok, mas em convívio constante com várias outras religiões, e religiões mais fortes que ele, inclusive, ali. Então acabou. Eu tenho um amigo que virou diplomata, e ele estava na França uma vez, quando a gente estava estudando ainda, e ele disse, não lembro as nacionalidades dos dois rapazes lá, né? Eram de dois países africanos, e aí falaram de uma figura tribal ali. E aí perguntaram para um, mas o que você acha dessa figura? Ah, é só mais uma pessoa que faz isso, assado. E o outro, não, isso aqui é uma coisa muito importante, porque ele é o representante de Allah, etc. E aí começaram a discutir, você não é o bom muçulmano, você que é o mau muçulmano, e o negócio descambou, né? Então, assim, isso vai muito da realidade local. O que eu acho que é interessante a gente pensar é que o quesito religioso, ele, independente de qual religião, ele pode ser fomentado e mobilizado como um recurso político. Essas divisões podem ser utilizadas. A gente passou pelas eleições nigerianas agora, e isso era uma das grandes preocupações das eleições nigerianas, porque o norte do país é majoritariamente muçulmano, o sul do país é majoritariamente cristão. Uma divisão geográfica também desse tipo acontece na Tanzânia. Então, quanto mais perto da costa, maior a quantidade de muçulmanos, quanto mais para o interior, maior a quantidade de cristãos. E aí eu estou falando de cristãos principalmente evangélicos e neopentecostais. Tá? A própria entrada da Igreja Católica é muito fraca no continente africano. Então, o que eu acho que tem que pegar isso na verdade é quais são os links que o Estado Islâmico eventualmente tem com alguns desses grupos já presentes. O Boko Haram alegadamente tem links com o Estado Islâmico, o Al-Shabaab alegadamente também tem links com o Estado Islâmico, e aí o próprio Estado Islâmico, ao que tudo indica, presente já no norte de Moçambique, e aí eles mesmos sem link específico com ninguém. Para finalizar, então, desses conflitos sempre deixam vários tipos de problemas, assim, a visto de economia, desenvolvimento. Quais que, na tua visão, assim, são os que mais ficam sempre desses conflitos armados na África? Os mais presentes, assim. Das consequências, você diz? Isso, nas consequências pós-conflito. Tá. Eu acho que a principal consequência deixada é no tecido social. É no tecido social porque mesmo que a população saiba, mesmo que é uma minoria que acaba pegando em armas, você entra numa situação que você rasga completamente o tecido social de uma série de maneiras. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso de Ruanda, que aí foi um ponto em que houve uma participação muito grande da sociedade civil, principalmente de Hutus, mas não só Hutus convencidos de que eles seriam uma etnia superior, mas que outros que, para proteger suas famílias, entraram na brincadeira. Fizeram um cálculo, ou eu mato o Tutsi ou vou matar minha família. Então, e aí o que acontece? A guerra acaba, a violência acaba, mas o seu vizinho matou a sua irmã, por exemplo. E você tem que conviver com ele.
Então fica essa marca, fica essa cicatriz pesada no tecido social. É por isso que os programas de DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração, são tão importantes. Né? Não sei se você já está pesquisando alguma coisa de DDR, mas quando se você for pesquisar, você vai encontrar DDR, DDDDRR, você vai encontrar vários, tá? Mas o básico é o DDR. Tá? Mas é por isso que eles são tão importantes, porque eles tentam justamente diminuir essa ferida que ficou no tecido social. Olha só coisas que acontecem em tempos de guerra, praticamente, que a gente fala muito do estupro como arma de guerra. Você vai voltar para a tua vila, você vai conviver com a pessoa, o soldado vai voltar a conviver com a pessoa cuja mãe ele estuprou e matou. Cria então, o pedaço mais difícil é esse. Quando a gente olha na curva de conflito, todo conflito passa pela mesma curva, são 9 etapas. A etapa mais difícil e que demora mais é justamente a última, que é a da reconciliação. É a reconciliação, essa é a parte mais difícil de todas, porque realmente você pega aí direto nas dores que um causou ao outro. Sobre isso, é interessante até dar uma olhada nas gachachás, o que o Ruanda fez para conseguir criar uma justiça pós-genocídio. Né? Então, chamar a justiça, entre aspas, indígena, gachachá significa justiça sobre a grama, e fizeram com que a comunidade julgasse as pessoas, mas sempre pressionando pela confissão e pelo perdão. Porque senão você não ia ter o que fazer, você ia continuar com a população, com o tecido social rasgado daquele jeito. A mesma coisa acontece, de certa maneira, na África do Sul, pós-apartheid, com a justiça de transição. Né? Mas aí você vai ter vários casos diferentes, mas a principal consequência, sem dúvida, é o tecido social rasgado.